Ah, Estamos aqui para falarmos, sejam todos bem-vindos no vídeo. Estamos aqui para falarmos dos óleos essenciais. Vemos a imagem dos óleos essenciais. Se alguém nunca ouviu falar dos óleos essenciais ou já ouviu e não acredita no poder dos óleos essenciais, eles são óleos naturais, tirados da natureza. E nós vamos falar sobre isso. Eu sou também aromaterapeuta credenciado pela Abrat e vou trazer aqui então uma história dos óleos essenciais. Como será que começaram os óleos essenciais, a origem deles? Os óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis, extraídos de diversas partes de plantas, flores, folhas, cascas, raízes, sementes, por métodos como destilação com vapor, prensagem a frios cítricos ou extração por solvente. No caso dos cítricos, né, são prensagem a frio, atuando na proteção da planta e atraindo pol- polinizadores com uso histórico no Egito Antigo e Roma. E hoje em aromaterapia, cosméticos e alimentos, sendo o Brasil um grande produtor de óleos como o de laranja, o óleo essencial de laranja, o Brasil um grande produtor. Origem botânica: partes da planta extraídos de flores, folhas, caules, raízes, sementes e cascas, os óleos essenciais. Função na planta: são metabólitos secundários que protegem a planta contra pragas e atraem polinizadores. Exemplos: a lavanda, o eucalipto, laranja, jasmim, sândalo e hortelã. Depois vemos aqui abaixo os métodos de extração: destilação a vapor, mais comum para flores e folhas, lavanda e o de eucalipto. O vapor extrai o óleo, que é separado da água. Hidrolato, a prensagem a frio. Para frutas cítricas, extrai o óleo diretamente da casca. Pericarpo, extração por solvente. Para flores delicadas, jasmim, que não suportam o calor. Outros, micro-ondas, fluidos supercríticos e assim por diante. Origem histórica e geográfica. Antiguidade. Lá na antiguidade, os óleos essenciais acredita-se que os primeiros usos foram no Egito, Grécia e Roma, para fins medicinais, religiosos e de prazer. No Oriente Médio, o persa Avicena, no século X, aperfeiçoou a destilação dos óleos. No Brasil, rico em biodiversidade, tornou-se um grande produtor, explorando culturas como laranja e eucalipto, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Fatores que influenciam a qualidade: solo dos óleos essenciais, clima, altitude afetam a composição desses óleos. Momento da colheita, crucial para a concentração da essência. Exemplo, rosa ao amanhecer. Processo de extração dos óleos. Determina a qualidade final do óleo. E aqui, pessoal, quando fala de aromaterapia, dos óleos essenciais, propriamente ditos, eles são, na minha formação, né, aprendi muito, eles são muito fortes, eles são fortíssimos, porque eles são naturais, extraídos de tudo isso que eu fui falando ao longo da história dos óleos essenciais. Principalmente o de eucalipto, hortelã-pimenta, que já vou falar um pouquinho. O hortelã-pimenta e eucalipto e mais o limão siciliano, eles são excelentes bombas. A gente faz uma bomba, são chamadas de bomba ou sinergias, que também pode ser chamado para sinusite, renite, problemas alérgicos, né,
quem espirra muito, tem muita secreção nasal. Então, esses óleos são fortíssimos. Eles agem diretamente, então, na parte respiratória, obstruindo, abrindo, né? Assim, para uma melhor respiração. Falando um pouquinho dos óleos essenciais, todos os outros podemos pingar eles e tomar eles na água geladinha, como o limão siciliano, laranja, o tangerina e outros, cada um para uma afinidade, para uma finalidade. Mas o único que não pode ser ingerido é o de eucalipto, de acordo com as instruções de aromaterapia, né? De acordo com os cursos de aromaterapia e os responsáveis por essa terapia. E agora, falando um pouquinho dos óleos essenciais, os mais utilizados, pessoal, são lavanda, que é para calma, tranquilidade, quando você está assim agitado, precisando de paz, de tranquilidade, um sono profundo, é o lavanda. Laranja e tangerina são usados, são cítricos e não podem ser passados na pele, exposta a pele ao sol, porque queima, porque eles são tirados, né, como vimos, da casca, espremidos, né, da casca e a casca tem sumo. São cítricos, então pode ter queimadura na pele, então eles são usados mais na parte noturna, dentro da casa, fora da luz solar. Depois temos o eucalipto, que é muito importante, usado então na parte de respiração. Depois temos o melaleuca, que é usado também para fungos, cabelos, e o alecrim também para deixar os cabelos bonitos, brilhantes e saudáveis. E falando um pouquinho da aromaterapia, como que ela pode ser usada? Ela pode ser por inalação, difusão, infusão em travesseiros, infusão em colares nas mulheres, infusão na parte da gola, da blusa, da camiseta de qualquer pessoa, né? Para tratar, cada um trata uma causa, então, da saúde aí do ser humano. E também podemos utilizar os óleos essenciais na aromaterapia, na massagem relaxante aromática, onde vamos trabalhar principalmente em todas as partes do corpo, mas principalmente para quem sofre de sinusite, rinite, vamos trabalhar uma massagem facial no ponto focal da sinusite, que é no ponto da testa entre os olhos, né? Na parte central, em cima do nariz, e também vamos trabalhar essa massagem nas partes curvas, né? Da face, sempre trazendo essa massagem para o ponto da orelha, né? Das orelhas, puxando sempre para as orelhas, também para evitar rugas e também vai agir nessa parte aí crônica que para quem tem sinusite, renite, né, alergias crônicas, na parte de respiração. Também podemos utilizar os óleos essenciais na massagem corporal aromática e relaxante, nos cremes neutros por todo o corpo, nos pés, nas plantas dos pés, nas pernas, na parte de trás das pernas, da frente, na parte do peitoral, perto do pescoço, nos ombros para relaxar, nas costas e assim por diante, por todo o corpo, com cremes. Cremes e também cremes neutros e óleos carregadores, que são óleos também naturais e puros, que daí eu faço as sinergias, misturo com os óleos puros, os essenciais, e a gente vai trabalhando a massagem. E tem pessoas que não acreditam, são massagem fantásticas, né? Com esses óleos essenciais. Também podemos trabalhar o escalda-pés, né? Que vai relaxar também a parte totalmente o corpo, a mente, também os pés, as pernas cansadas, inchadas. Bom, pessoal, falamos dos óleos essenciais, do poder deles. Fiz um curso também com o Dr. Dave, que ele veio, estudou em Harvard, e ele veio
para cursos e também morar na região de Minas, se eu não me engano, Minas Gerais. Ele ministrou vários cursos de imersão aqui no Brasil, dos óleos essenciais. Eles têm um poder transformador nos neurônios. Pela respiração, inspiração, eles perpassam pelos neurônios e fazem esse bem danado a todo o corpo do ser humano. E chegando às vezes à cura, né, das causas de cada problema. Então, os óleos essenciais, deixamos aqui um pouquinho dos ensinamentos, do poder deles na vida de nós seres humanos. E agora, pessoal, nós vamos passar falando um pouquinho dos florais de Bach. Temos aqui uma imagem bonita do floral, as flores em volta do vidrinho. Um vidro sempre é âmbar, da cor âmbar. Por quê? Porque eles não podem ficar à luz nem os olhos, nem os florais. Agora estamos falando dos florais de Bach. E agora, onde começou tudo isso dos florais de Bach? Muita gente também não acredita. Muita gente acredita, já deu para seus filhos, para suas crianças, das suas famílias, antigamente, e hoje em dia já deram para as crianças, jovens, adolescentes e adultos. Os florais de Bach, pessoal, começaram com um médico. Vou pegar o arquivo que tem a foto do médico. Eduard Bach. Ele nasceu, vemos aí a foto do médico. Ele nasceu em 24 de setembro de 1886, na Inglaterra. A profissão médico inicial, né, da medicina tradicional, bacteriologista, imunologista, patologista, especialista em saúde pública e homeopata. Filosofia. Insatisfeito com a medicina convencional, que focava apenas na doença física, ele acreditava que os desequilíbrios emocionais e mentais eram a verdadeira causa das doenças. Desenvolvimento dos florais. Entre 1928, o Danilo, que é especialista nessa área dos florais, ele é terapeuta floral, e ele estudou muito isso. Entre os anos de 1928 e 36, o doutor Eduard, ele se mudou para Gales e dedicou sua vida a descobrir e catalogar 38 essências florais, cada uma correspondente a um estado emocional humano específico. Então ele dedicou sua vida, deixou da medicina tradicional um pouco e dedicou sua vida pela frente, pesquisando, catalogando essas 38 essências dos florais, que hoje conhecemos como florais de Bach. Agora vou pegar o texto onde fala aqui da história, então, que já comentei com esse médico. Ele estudou, então, desenvolveu, catalogou essas 38 essências de flores silvestres, cada uma ligada a uma emoção específica, como medo, incertezas, teimosia. Hoje tem florais para crianças teimosas, para dormir tranquilo, né? Para crianças, adultos. Florais para tristeza, para depressão, para ansiedade, assim vai. E os florais, eles curam a causa, né, dos problemas, das doenças emocionais, daquilo que mais dói dentro de nós muitas vezes, que nós nem sabemos a causa. Os florais curam para restaurar também o equilíbrio e promover a autocura da pessoa. O método envolve a infusão de flores em água sob o sol ou fervura, criando uma energia transferida para a água e depois diluída em conhaque, formando a tintura mãe dos florais.
um sistema complementar que age nos estados mentais e emocionais do ser humano. Contexto e desenvolvimento dos florais. Origem: Bach, um homeopata, percebeu que o estado de espírito dos pacientes influenciava a cura. Descartou a medicina convencional e focou nas causas emocionais, buscando um tratamento natural com essas 38 essências de florais. A descoberta aconteceu em 1930. Ele intuiu que gotas de orvalho em flores poderiam conter a energia das plantas. Olha que surpreendente, pessoal. Isso levou ao método solar, infusão de flores na água, e ao método de fervura para criar as essências. Os 38 florais. Bach descobriu os 38 remédios florais entre 1930 e 34, cobrindo todos os estados emocionais negativos subjacentes às doenças. Ele os desenvolveu através de sua intuição, testando-os em si mesmo e em pacientes, buscando a emoção negativa que cada flor poderia aliviar. Por isso, Danilo, nas consultas dele de terapia dos florais, ele já adianta para a pessoa que tem um momento dos períodos iniciais, que tem pessoas que passam mal muitas vezes, que é o momento da catarse, né, Danilo? Tem momentos da catarse que muitas pessoas vão passar um pouquinho mal, assim, das emoções, mas é sinal de que os florais estão sendo eficazes e fazendo efeito na cura emocional daquilo que você nem percebe, daquilo que você nem imagina. Filosofia. Acreditava que o corpo, a alma e o espírito devem estar em harmonia, e as emoções negativas, o medo, a raiva, a ansiedade, bloqueiam a energia, levando a doenças físicas. Os florais visam transformar essas emoções negativas em emoções positivas. O legado, terapia complementar. Os florais são uma terapia natural usada para equilibrar emoções e promover bem-estar, podendo ser combinados com outros tratamentos. O Bach Centre. O trabalho de Bach foi passado para colegas e o Bach Centre, na casa onde ele faleceu, continua a preparar as tinturas mãe e a manter a pureza e os princípios do sistema. Então é isso, pessoal. Quem está precisando sair da depressão, da ansiedade, buscar um tratamento extra, adicional e muito importante, busque o atendimento com o terapeuta Danilo, na Clínica de Neuropsicopedagogia Clínica Institucional e Terapia Floral e Integrativas, com o Danilo. É muito importante. Os florais agem então para você que tem ansiedade, depressão, você que não sabe mais o que fazer com aquele sentimento seu, com aquela sua situação aí atual, procure a terapia com o Danilo, com os florais de Bach. Eu garanto, tem pacientes do Danilo que já saíram do fundo da cama, saíram de medicamentos, 10 medicamentos sintéticos que tomavam e hoje estão livres, agradecendo a Deus e ao terapeuta e aos florais, né, pela ação deles, por acreditar e por tomar a sério o tratamento e também se ver livre, né, de tudo aquilo que sentia, tristeza, desânimo, vivia deitado, os pacientes viviam deitados, sem coragem de fazer as atividades do dia a dia. Então, talvez você esteja precisando. Procure o tratamento de terapia com florais de Bach com o Danilo B. da Silva Martins. E também o endereço da clínica na rua Coronel Nhonho Braga, 465, na sala 6, no Empreendimentos Iqueda, Centro Piraju. Muito obrigado a todos e a todas. Gratidão
E aqui ficam os telefones para contato também. 14 99642 2412 e o 14 99706 0025. Agende sua consulta na terapia de florais com o terapeuta Danilo Silva. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. E vou deixar essa bonita imagem dos florais de Bach. Até a próxima!